Olá pessoal, tudo bom? Então hoje nós vamos aprender um novo conceito, um novo conteúdo, e o nome dele é critério de divisibilidade. Então vamos lembrar, para um número ser divisível por outro, nós precisamos realizar a divisão entre esses números, e essa divisão precisa ser exata, ou seja, não ter resto. Então se eu quero descobrir se o número 38 é dividido pelo número 4, eu tenho que fazer 38 dividido por 4. Você vai ver que essa divisão não é, vai sobrar um resto, não é exata. Então tu vai dizer que 38 não é divisível por 4, certo? Então para ser divisível um número por outro, ele tem que estar na tabuada daquele número, né? Ele tem que ser múltiplo, ou seja, tem que dar para fazer uma divisão e não sobrar resto, certo? Então vamos fazer um exemplo aqui. Dos números abaixo aqui, do 8, do 15, do 12, do 36, do 27, do 30 e do 104. Eu quero saber quais deles são divisíveis por 2. Então vamos fazer essas divisões, tá? Tu pode fazer elas num rascunho para conferir também. 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá para fazer mentalmente, né? 4. Então é uma divisão exata, ou seja, 8 dá para dividir por 2. 15 dividido por 2. Se tu armar o algoritmo, né, armar o cálculo, você vai ver que isso não é uma divisão exata, né? A resposta vai ser 7, mas vai ter um resto 1. Então aqui já não deu uma divisão exata. 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 também podemos fazer mentalmente, e é 6. 36 dividido por 2. Se tu armar o algoritmo ou fizer mentalmente, tu vai ver que vai ser uma divisão exata sim. A resposta vai dar 18. 27 dividido por 2. Isso também não é uma divisão exata quando você armar o algoritmo. Tu vai perceber que vai dar 13 e vai ter um resto 1. 30 dividido por 2 é uma divisão exata, vai dar 15. E 104 dividido por 2 também, se armarmos o algoritmo, a resposta vai ser 52 exato. Então, destes números aqui, quais foram divisíveis por 2? O 8 deu uma divisão exata. O 15 não deu, então eu não vou marcar ele. O 12 deu uma divisão exata. O 36 deu uma divisão exata. O 27 não deu, então não vou marcar ele. O 30 deu uma divisão exata e o 104 também deu uma divisão exata. Então, desses números aqui, esses são os divisíveis por 2, certo? O que é critério de divisibilidade? Critério de divisibilidade é eu conseguir ver se um número é divisível por outro sem realizar o cálculo, ou seja, sem fazer a divisão. Então, eu só olhando esses números inicialmente, eu já poderia dizer, o 8, o 12, o 36, o 30 e o 104 são os números divisíveis por 2, sem fazer a divisão, certo? Como que nós fazemos isso? Vamos lá então, vamos primeiro ver aqui. O que esses números tinham em comum? O 8, o 12, o 36, o 30 e o 104. Né? O que eles eram em comum com o outro que os outros não tinham? Se a gente perceber, o 8, o 12, o 36, o 30 e o 104, eles eram números pares. Os outros dois que não deu para dividir não eram números pares. Ou seja, o que é um número par? Todo número que termina com algum algarismo par, ou seja, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, né? Então todos eles terminam com um algarismo par. E isso é o critério de divisibilidade. Então o que um número precisa ser para ser divisível por 2? Qual é o critério de divisibilidade por 2? Todo número par é divisível por 2. Simples assim. Né? Então um número ele precisa terminar com algarismo 0, 2, 4, 6 ou 8. Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu te perguntar, o número 7.956 é divisível por 2? Tu pode fazer isso de duas maneiras. Uma delas é armar o algoritmo e dividir 7.956 dividido por 2 e ver se sobra resto ou não. Só que isso dá mais trabalho, né, pessoal? Então, o que eu preciso fazer? Olhar se esse número é par ou é ímpar. Olha o último algarismo, é 6. O 6 é par ou é ímpar? É par. Então, se o 6 é par, todo esse número aqui, o 7.956, também é par. Então, a resposta é sim. 7.956 é divisível sim por 2. Por quê? Porque ele é par. Termina com o algarismo 6. Simples assim. Vou fazer um outro exemplo. 2.461 é divisível por 2? Vamos olhar se esse número é par ou é ímpar.
ele termina com 1. 1 é ímpar, então ele não é divisível por 2, porque esse é um número ímpar. Simples assim. Então, para um número ser divisível por 2, ele tem que ser par, terminar com um algarismo par. Ok? Agora vamos ver a divisibilidade por 3. Então, o que um número precisa ser para ser divisível por 3? A soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 3. Vamos lá, essa é um pouquinho mais complicadinho. Então, vamos tentar entender. Então, se eu quiser, por exemplo, saber se o número 45 é um número divisível por 3, o que eu tenho que fazer? Somar os algarismos. Então, eu vou somar os algarismos do 45, ou seja, 4 mais 5. 4 mais 5. 4 mais 5 dá 9. Eu preciso saber se o 9 é divisível por 3, ou seja, se o 9 está na tabuada do 3. Sim, o 9 está na tabuada do 3. Então, se o 9 é divisível por 3, o 45 também é divisível por 3. Então, eu posso dizer que 45 é divisível por 3, certo? Então, sem armar o cálculo, é só o somar. 4 mais 5, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, 45 também dá. Vou fazer alguns outros exemplos. Ó. O número 705 é divisível por 3? Então, o que eu tenho que fazer? Somar os algarismos. 7 mais 0 mais 5. Ó. 7 mais 0 é 7, mais 5 é 12. 12 dá para dividir por 3? Sim, 12 dá para dividir por 3, dá 4. 12 está na tabuada do 3. Então, se 12 dá para dividir por 3, o número 705 também dá para dividir por 3. Então, a resposta é sim. O 705 é divisível por 3. Vou fazer um outro exemplo. 113 é divisível por 3? O que eu tenho que fazer? Somar os algarismos. Então, vou somar 1 mais 1 mais 3. 1 mais 1 é 2, mais 3 é 5. 5 dá para dividir por 3? Não, não dá, não é uma divisão exata. Então, 5 não está na tabuada do 3. Então, se 5 não dá para dividir por 3, o 113 também não vai dar. Então, 113 é divisível por 3? Não. 113 não é divisível por 3. A soma que deu 5, então não dá para dividir por 3. Então, divisibilidade por 3, o que tem que fazer? Somar os algarismos e ver se esse número dá para dividir por 3 ou não. Divisibilidade por 5. Então, para a gente entender a divisibilidade por 5, eu vou colocar os múltiplos de 5 aqui. Então, a tabuada do 5, né, os múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim segue. O que esses números aqui têm em comum? Tá vendo que todos eles sempre terminam com o 0 ou com 5? Ó? Sempre terminam em 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5. Ou seja, para um número ser divisível por 5, ele só tem que terminar em 0 ou 5. É isso. Quer ver? Vamos fazer um exemplo. O número 780 é divisível por 5. Então, o que a gente vai fazer? Vai olhar aqui qual é o algarismo que termina com 0. Se termina com 0, é divisível por 5. Tem que terminar em 0 ou 5, né? Outro exemplo. 551 é divisível por 5? Vamos ver que o algarismo ele termina aqui, ó, ele termina com o 1. Então, não. 551 não é divisível por 5, né? Ele não termina em 0 ou 5. 7.895 é divisível por 5? Vamos ver que o algarismo termina com 5. Então, sim, 7.895 é divisível por 5. Então, para ver se um número dá para dividir por 5, é só olhar se ele termina em 0 ou 5. E o último critério que nós vamos ver hoje, divisibilidade por 10. Então, vamos olhar os múltiplos de 10, né? A tabuada do 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Eu esqueci de colocar o 0 aqui, tá, pessoal? Mas então também tem o 0. Ou seja, todos os números eles terminam em 0. Então é bem simples. Para um número ser divisível por 10, ele só tem que terminar com o algarismo 0. Simples assim. Então, 550 é divisível por 10, é só olhar se ele termina em 0. Termina em 0, então sim, 550 é divisível por 10. 10.101 é divisível por 10? Vamos ver se ele termina em 0. Não, ó, termina em 1. Então, não. 10.101 não é divisível por 10.
Então, para ser divisível por 10, terminar em 0, certo? Então, vamos relembrar o que a gente aprendeu. Para ser divisível por 2, o que precisa ser? O número tem que ser um número par. Para ser divisível por 3, o que precisa acontecer? A soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Então, tem que somar os algarismos e está na tabuada do 3. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. E para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Espero ter ajudado. Olhe o vídeo mais de uma vez. Boa semana e bons estudos.